paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez, em mais uma semana, para a honra e glória do Senhor. Nós terminamos o livro Guerreira de Oração a semana passada e eu estava orando pedindo a direção de Deus. Eu tinha escolhido um outro livro em português para a gente estar discutindo um pouco mais, mas Deus falou grandemente ao meu coração para estarmos discutindo o livro de Jonas. Eu comprei um estudo bíblico nos Estados Unidos há alguns anos atrás, e ele fez uma diferença muito grande na minha vida, né? Jonas navegando uma vida interrompida. Então são 6 semanas de estudo, seria um estudo por dia, mas eu tô tentando resumir esses 5 dias em um único vídeo para a gente fazer um resumo bem legal, para não ficar muito cansativo o livro também. É bastante informação e o livro de Jonas é um livro que desde criança a gente está acostumado a escutar, é uma história realmente esplêndida e fantástica. E se fomos criados na igreja, a escola dominical era sempre uma alegria a história de Jonas, né? E eu só queria, antes de começar o livro, passar uma informação que é muito importante, que eu achei sobre o estudo do livro de Jonas em si, né? O termo hebraico de peixe no livro de Jonas é dagadol, né? E isso quer dizer que é um grande peixe. Alguns estudiosos dizem ser uma baleia, porém, bem sabemos que a baleia não é um peixe. É um animal marinho, de sangue quente e mamífero. A baleia alimenta seus filhotes por meio de mamas, o que não acontece com nenhum tipo de peixe. Então, o Evangelho segundo Mateus 12:40 registra que Jesus, quando reportou o seu episódio de Jonas, usou a palavra grega ketos, peixe gigantesco. E em português, a versão ARA, que é a versão da Almeida atualizada mais recente, ela traduz corretamente o hebraico da palavra, e ela fala que é realmente um peixe. E na tradução arcaica um pouco mais antiga, né, ela diz que Dagdol e Ketos é uma baleia, o que muitas das vezes resulta em uma confusão entre os estudantes da Bíblia. Mas então aí vamos estudar esse livro vendo que Jonas não foi engolido por uma baleia, mas sim por um peixe. Então, Jonas, na verdade, é uma história bem difícil de se acreditar, né? Principalmente nos dias de hoje. Fica mais como um conto, né? Jonas, na verdade, foi o único profeta que fugiu de Deus, que teve o chamado e fugiu de Deus. Muitas das vezes a gente se encaixa nisso também, né? Quando os planos de Deus na nossa vida vêm para interromper algo que nós planejamos, e nós também queremos nos rebelar, também queremos fugir, falar assim, não é Deus falando comigo, não é esse o momento, né? Mas se você tem objetivos que gostaria que se tornassem realidade, como você se sente se eles forem interrompidos por Deus, né? Como você se sentirá se Deus interromper eles na sua vida em algum momento? Se você não realizasse eles, como você se sentiria? Né? Todos os seus objetivos, você poderia dizer que você dá a maior importância para a vontade de Deus. Será? Você realmente dá? É algo para se pensar, né? No decorrer do resuminho aqui, a gente vai falar sobre isso. De acordo com o Jonas 1:3, provavelmente Jonas era muito popular, era respeitado, tinha uma estabilidade financeira naquela época, era algo impressionante, né? Era muito bom, né? E o que Jonas tinha que deixar para trás para obedecer a Deus era tudo isso. Então, neste momento, se Deus mandasse você a algum lugar de desconforto, como você ficaria? Você deixaria, o que você deixaria para trás? E como você deixaria tudo isso? Resmungando? Né? Essa interrupção na vida de Jonas foi a mais extraordinária da história do Antigo Testamento, né? Essa interrupção deixou Jonas frustrado ao invés de alegre por fazer a vontade de Deus. Mas
tudo implica na importância e na prioridade na qual colocamos os nossos planos à frente do chamado de Deus. Isso fala muito sobre nós, qual que é a nossa prioridade e o que estamos colocando, né, na frente da vontade de Deus. O que faria você olhar para uma interrupção com os olhos de Deus? O que na sua vida, o que você passou até aqui, que foi interrompido na sua vida e que fez uma grande diferença depois, e você só olhou para trás e viu que havia sido uma mudança muito depois de ter acontecido, né? Pessoa insignificante mais uma ação é uma interrupção. Pessoa insignificante mais uma ação significante é uma interrupção divina que deve ser prestada atenção. As interrupções somente se tornam positivas quando as pessoas ou as circunstâncias são mais significantes do que está tomando a sua atenção no momento. Interessante, né? É lindo dizer que a vontade de Deus é essencial, mas outra coisa bem diferente é viver de acordo com isso, né? Jonas viu o chamado de Deus como uma interrupção na sua vida, nos seus planos. Por isso ele decidiu mudar o roteiro do planejamento onde Deus tinha enviado ele, não é? Deus estava chamando Jonas para pregar a um inimigo, mas Jonas não gostava daquele povo. Então, para alguns de nós, a cidade de Nínive é um lugar, são algumas pessoas, para outros são tarefas, talvez um trabalho, alguma coisa que precisa ser feita e ao invés de ser feito, temos fugido. Temos buscado outras coisas para fazer, damos prioridade a outras coisas ao invés daquilo que Deus mandou a gente fazer, né? Você deveria pensar, tem algo que Deus está mandando você fazer nesse momento? Você está sendo resistente? Entenda que Deus escolheu você sobre todas as outras pessoas. Deus escolheu você, né? Precisamos entender que as interrupções divinas são um privilégio para nós. Temos a oportunidade de participar no propósito do reino de Deus. E nem sempre vai ser conveniente ou fácil para a gente estar participando do chamado de Deus para a nossa vida, né? Mas fazer a vontade de Deus nos dá a oportunidade de escrever uma história diferente por toda a eternidade. Imagine se Esther tivesse negado a ir até o rei, a se propor a passar por tudo que ela passou para salvar Israel ali, e nem sabendo se aquilo iria dar certo ou não. O mesmo com Noé, que sofreu por 100 anos fazendo uma arca que era uma coisa inacreditável, que naquela época nem existia, pois não tinha havido chuva ainda. Como é que ele era taxado como louco, mas ele foi persistente no chamado de Deus, né? E o mesmo para Maria, para Maria, mãe de Jesus, para Raabe, para Paulo, que era Saulo, tantas mudanças, tantas coisas que as pessoas se abdicaram de viver para viver a palavra de Deus, né? Muitas das vezes oramos para que Deus faça a sua vontade, né? Seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Isso é realmente verdade que queremos a vontade de Deus? Ou a gente quer a vontade de Deus no nosso bairro, no nosso município, somente na nossa cidade, ali pertinho, onde é conveniente para a gente ir? Se certificar que a história da sua vida vale a pena ser contada ou lida para encorajar outros, merece dedicação, não é? Um esforço, um ponto a mais, um sacrifício a mais seu, né? Às vezes ficamos deslumbrados com o tamanho do peixe e perdemos a visão do quão grande Deus é. O Deus que colocou Jonas no peixe, né? Deus é muito maior do que o peixe. Então Deus nos dá dons para usarmos na palavra, para usarmos na casa dele, assim como Jonas tinha o dom da pregação e por isso Deus mandou ele ir até lá, Nínive, pregar para aquelas pessoas. Mas Deus deu o dom para ele administrar o dom, não para ele fugir, para ele pegar o dom para ele e fugir para fazer o que ele quer. Não. Saiba que Deus dá dons a você e você precisa saber administrar de acordo com a vontade dele e os planos dele. Pois ele nos pede muitas coisas nas quais nós não estamos dispostos a deixar para seguir o reino dele, né? Então uma pergunta é: o que há
na sua vida que desafia você a abraçar a causa do Senhor e viver totalmente para Ele nesse momento? Está Deus te chamando para algo, para fazer algo neste momento? Devemos confiar em Deus e não no nosso coração em todo momento. E aí eu vou terminar com uma observação que foi totalmente a mudança na minha vida, na questão desse livro, né? Ela conta uma historinha hipoteticamente. Você está sozinho em casa e você passa por uma experiência extraordinária com Deus. E Ele fala com você. E sem dúvida você tem certeza que é Deus falando com você. E Ele claramente diz a você para deixar o seu emprego, na qual você é muito bem pago, muito bem remunerado, é uma baita de uma profissão maravilhosa. E Deus manda você deixar aquele emprego. Ele pede para você vender a sua casa, para você deixar as coisas para trás, né? Pegar a sua família e se mudar para uma tribo na África, né? Sem nada por perto, na qual Deus está te direcionando e vai te levar. Qual seria a sua resposta nesse momento, né? Essa situação hipotética revela como realmente você responde ao chamado de Deus. Para você, uma intervenção divina requer somente uma pequena mudança no estilo de vida ou qualquer coisa que Deus realmente te chamar você vai fazer? É algo para se pensar, não é? Para mim foi bem difícil porque eu realmente tenho uma casa nova e eu pensei nisso mesmo sendo solteira. Será que eu deixaria tudo para ir? E naquele momento que eu li essa passagem, eu falei, não. Então, somos hipócritas, né? Ir na casa de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me de acordo com a tua vontade, né? Agora imagina Jonas dentro da barriga do peixe, todo molhado com fluido gástrico, resto de comida ao seu redor. Eu acho que nesse momento foi um momento que ele percebeu o tamanho do problema que a teimosia dele tinha causado, não é? Obedecer a Deus não será sempre confortável ou conveniente, mas sempre vai valer a pena. E eu vou terminar aqui, irmãos, só com Provérbios 3:5, que diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? É só uma palavrinha, que Deus esteja com vocês e a gente se vê semana que vem novamente. Deus seja com todos.